bom dia, Tauan. Será que agora melhorou a conexão? Namastê. Dando continuidade à nossa semana Dharma Sangha. Conseguem me ouvir? Me ouvem bem? Está melhor agora a conexão? O tema de hoje é a essência do Raja Yoga. Podem me ouvir? Estão me ouvindo? Melhorou? Ótimo, perfeito. Então, novamente feliz mês do Yoga. Ontem comemoramos o Dia Internacional do Yoga, dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga. Por isso a semana Dharma Sangha. Hoje à noite teremos também a live com o Ricardo Abud pelo Zoom. Então, ele vai desenvolver conosco um tema fascinante. Então já convido desde já às 19h30 pelo Zoom. Basta pegar ali o ID e a senha no cartaz da live do Ricardo. Nosso querido Ricardo, há 26 anos, Kriya Yoga, discípulo de Paramahansa Yogananda. Me ouvem bem então agora? Está boa a conexão aí em casa? Preciso que vocês me confirmem se estão me vendo, se estão ouvindo. Raja Yoga, Raja quer dizer régio, é a ciência régia, é o Yoga régio. O Yoga que, na verdade, une todas as outras formas de Yoga. É o Yoga contemplativo, é o Yoga da meditação, da interiorização, do acalmar das vítreas, dos redemoinhos da mente. Então, quando sentamos na postura de lótus, ou mesmo sobre uma cadeira, não é, para meditar com a coluna ereta, os olhos fechados, mergulhando a mente no reino interno, naquilo que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. O reino de Deus está dentro de vós. Quando perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? Jesus foi claro, ele afirmou: o reino não vem com aparência ostensiva, ou seja, com aparência visível, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso é Raja Yoga. Quando perguntaram a ele também como orar, e ele afirmou: não façam como os fariseus que oram em voz alta para que os outros vejam que estão orando. Em verdade, já receberam o seu galardão. Ao contrário, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, fecha as indrias, os sentidos, os 5 telefones sensoriais, como diria Paramahansa Yogananda, e ora ao teu Pai que te ouve em segredo, que te ouve em oculto em teu coração. Isso está no Novo Testamento, isso é Raja Yoga. A prática de Raja Yoga talvez seja uma das mais antigas, na verdade, da Índia. Nos sinetes de Mohenjo-Daro e Harappa, atual Paquistão, sinetes de Pashupati que datam de 8.000 anos, nós vemos o yogi, na representação do Senhor Shiva. Pashupati quer dizer o Senhor dos animais, já na postura de Padmasana, a postura de lótus, a postura da meditação do Raja Yogi. Então esse é o Yoga da contemplação, o Yoga da meditação, o Raja Yoga. Bom dia, Namastê, quem está chegando agora. Estamos comemorando o mês do Yoga. Ontem foi o dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga. E na semana Dharma Sangha estamos trazendo vários palestrantes. Eu sou o professor Alexandre Campelo, da Escola de Yoga do Lago. Hoje à noite teremos também a live com o Ricardo Abud, há 26 anos, Kriya Yoga, discípulo de Paramahansa Yogananda. Swami Vivekananda e Paramahansa Yogananda são aclamados pais do Yoga no Ocidente. Swami Vivekananda foi o primeiro grande iluminado, vindo da Índia, a trazer o conhecimento do Yoga ao Ocidente. Aconselho a leitura desse livro dele, Raja Yoga. Swami Vivekananda. Décadas depois, nosso querido Paramahansa Yogananda, autor da autobiografia de um yogi, a todos que praticam o yoga ou têm alguma afinidade com o yoga devem ler a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, editora Self-Realization Fellowship. Swami Vivekananda
trouxe as 4 principais formas de yoga ao Ocidente. Karma Yoga, nosso irmão Palmerim Soares falará essa semana a respeito do que é o Karma Yoga. Vivekananda trouxe esse conhecimento para nós a partir de 1893. Bom dia, Liana, Namastê. Trouxe também o conhecimento do Bhakti Yoga, Bhakti quer dizer devoção, trouxe o conhecimento de Jnana Yoga, Jnana quer dizer sabedoria, né? A busca por Deus por meio do conhecimento interno, da transformação interna, Jnana Yoga, de saber separar, como diria Jesus Cristo, o trigo do joio, net, isto sim, isto não, separar o real do ilusório por meio da sabedoria, isso é Jnana Yoga. E Raja Yoga, que é a yoga régia. Raja quer dizer régio, real, a yoga contemplativa. Bom dia, Letícia, Namastê. A yoga da introspecção, em que você acalma os redemoinhos da mente, acalma os sentidos, entrando aí sim no reino de Deus que está dentro de nós, como nos ensinou Jesus. Isso é Raja Yoga. Yogananda, ele nos trouxe a partir de 1920 a quintessência da Raja Yoga, que é a Kriya Yoga. A Kriya Yoga, segundo Patanjali, que é o sistematizador do yoga, é a parte mais profunda da própria Raja. Existem os preceitos, né, os passos, os angas de Patanjali, são 8 passos que ele nos deixou, que constituem o corpo da Raja Yoga. Outro livro que eu aconselho vocês à leitura é esse livro de Glória Arieira, O Yoga que Conduz à Plenitude, os Yoga Sutras de Patanjali, editora Sextante. Também excelente para quem quiser se aprofundar no tema, né, do Raja Yoga, de Glória Arieira. Também a Yoga do Bhagavad Gita, de Paramahansa Yogananda, que é um resumo de Deus fala com Arjuna, ciência régia da realização divina, também de Paramahansa Yogananda. Existe o volume 1 e o volume 2, em que ele faz todo esse tratado do Raja Yoga, da Kriya Yoga, inclusive falando a respeito dos chakras, tecendo a história real do Bhagavad Gita, da batalha de Kurukshetra entre Pandavas e Kauravas, dentro de uma visão psicológica, trazendo a história, que foi real, para também o campo de Dharmakshetra, o campo da consciência. Yogananda faz todo esse trabalho gigantesco. Meditação, a mente, a yoga de Patanjali, de Swami Bhaskarananda, da ordem Ramakrishna Vedanta. Aqui uma foto do Swami Bhaskarananda. Meditação, a mente, a yoga de Patanjali. Depois, se vocês quiserem a lista toda de livros, é só entrar em contato conosco pela Escola de Yoga que eu passo para vocês. Meditações metafísicas também de Paramahansa Yogananda. Concentração e meditação de outro grande iluminado também da Índia, Swami Sivananda. Excelente também esse livro. E quem quiser se aprofundar mais, inclusive na questão científica, Daniel Goleman, Richard Davidson, A Ciência da Meditação, aqui comprovando os benefícios do Raja Yoga, da meditação, também Cérebro e Meditação. Então são livros excelentes para o seu aprofundamento na ciência do Raja Yoga, a ciência contemplativa, que muitos não sabem. Muitos aqui no Ocidente, muitos cristãos não sabem, mas o Raja Yoga está presente na tradição cristã católica. São os beneditinos, os trapistas, os cistercienses. Eles praticam o lado contemplativo, chamado contemplativo da tradição. Aí nós encontramos autores cristãos como Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnston, John Mann. Existe hoje uma comunidade de meditação cristã, comunidade mundial de meditação cristã, que é liderada por Lawrence Freeman. E eles meditam da mesma forma como nós, como existe a prática do Raja Yoga no yoga, praticando pranayama. Enquanto nós praticamos o pranayama Soham, mantendo a coluna ereta, você inala
mentaliza Su, exala Ram. Os cristãos praticam Maranata da mesma forma, inclusive alguns, na verdade, no início, os exicastas, que eram os contemplativos no início da cristandade, eles encostavam o queixo no peito para praticar o Maranata, que significa vem, Senhor. Então inala Mara e exala Nata. Maranata. Soham, que é o mantra do yoga, significa eu e ele somos um, eu sou uno com ele, ou eu sou ele, a consciência cósmica, que vemos inclusive também lá no Gênesis da Bíblia cristã. E Deus soprou nas narinas de Adão, é o Ruah, o que nós chamamos de prana, que é a energia vital inteligente que vem por meio do oxigênio, os antigos judeus chamavam de Ruah, é o sopro divino. Os yogis descobriram há milênios que a respiração ela está ligada à mente. Então, quanto mais veloz você respira e de forma mais curta você respira, mais agitada é a sua mente. Quanto mais profundamente você respira, de forma mais pausada e mais profunda, mais tranquila, mais calma é a sua mente. O objetivo do yoga é Nirodha, é alcançar Nirodha, a quietude, que os cristãos chamam de exíquia, o acalmar da mente, como lemos no Salmo cristão, no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Paramahansa Yogananda, ele dizia, Deus começa onde um movimento cessa. Que movimento é esse? É justamente o movimento das indrias, dos sentidos e da mente, manas, que é a mente ligada aos sentidos. Quando a mente se torna aquele lago profundo, sereno, sem movimento, ali Deus começa. Ou seja, a percepção do absoluto, o que Jesus afirmou, o reino dos céus está dentro de vós. Então isso é Raja Yoga, aquietai a vossa mente. Nos dias atuais, muitos de nós, principalmente praticantes e até mesmo professores de yoga, confundem o yoga como algo necessariamente físico, voltado para o soma, principalmente aqui no Ocidente, porque o ocidental ele é muito somático, ele é muito voltado para a ação, para o corpo. O oriental ele é mais voltado para a questão interna, para a alma. Não significa isso que todo indiano é zen, ou não é isso. Mas a tradição oriental ela é mais voltada para dentro. Por isso o próprio Yogananda afirmava: o ideal na prática do yoga é unir a espiritualidade da Índia com a praticidade do Ocidente. Aí nós temos o yoga perfeito, o casamento perfeito entre a ação e a inação, entre a espiritualidade e a praticidade, entre o coração e a razão, porque devemos unir os dois e não separar. A pessoa que é extremamente emotiva, ela se torna melindrada, e o yogi não aceita isso. Eu sou um filho de Deus, sou um Atma, uma pegada de Brahma, existe uma chispa do divino dentro de mim. Então, se eu me torno uma pessoa melindrada com as questões do mundo, temente às coisas do mundo, não estou praticando titiksha, que é o ânimo inalterável. E existem os angas, que Patanjali nos deixa, os 8 angas, os 8 passos, que são fundamentais na prática do Raja Yoga. Este livro, como falei, de Swami Bhaskarananda, ele enumera então os 8 angas. Claro que todas as obras de Paramahansa Yogananda também. Inclusive Yogananda, ele nos traz, como afirmei, a analogia com os chakras. Cada um dos personagens do Bhagavad Gita está relacionado aos nossos chakras. São personagens históricos que realmente existiram, os Pandavas, assim como os Kauravas, mas Deva Vyasa, ele pegou todos aqueles personagens e levou também o fato histórico para o fato da consciência, da psique, da psicologia. E os 8
passos do Raja Yoga, segundo Patanjali, começa com ahimsa, não violência, ahimsa, satya, veracidade, asteya, não roubar, desapego, né, abstinência ou controle da energia vital, brahmacharya, e aqui são yamas, depois vem os niyamas, os asanas. No Raja Yoga, os asanas do Raja Yoga, eles não são necessariamente os asanas do Hatha Yoga. Então existe o Raja Yoga, que é a meditação, é a contemplação, existe o Hatha Yoga, que são os exercícios psicofísicos, né, para a saúde física e mental, Hatha Yoga. No Raja Yoga, os asanas do Raja Yoga são aqueles que proporcionam um bem-estar na coluna para a sua prática contemplativa, sua prática de meditação. Então são os asanas do Raja Yoga. Aí nós temos também Pratyahara, que significa o recolhimento dos sentidos, né, das indrias, como a tartaruga, como lemos no Bhagavad Gita, né? A tartaruga recolhe os seus membros para dentro do casco. Que membros são esses? São os nossos sentidos aliados à mente, manas. Então recolher a mente, recolher os sentidos para o interior, Pratyahara. Pranayama é o controle do prana. Prana é a energia vital inteligente. Onde está o prana? Está aqui. Tudo, em verdade, é o prana. O prana é a energia, é a força que sustenta todo o cosmos e também modela, digamos, com dedos de fadas, as galáxias, os universos, os sistemas solares. Tudo existe uma ordem, uma lei, e essa consciência, essa inteligência cósmica modela o Akasha. Akasha seria a substância universal, e o prana, ele permeia a substância, o Akasha, modelando a forma, trazendo vida a todas as coisas. Aqui na Terra modela uma flor, não é? Modela a própria forma física humana, os animais, modela também os vulcões, tudo que existe, tanto de aparentemente belo, bom, quanto também de ruim, porque faz parte da lila cósmica, é o prana, a energia vital inteligente. Quando o yogi é capaz de controlar o prana, controlar essa energia dentro dele mesmo, o que ocorre com ele? Ele chega ao objetivo do yogi, a meta do yogi, que é o samadhi, é o 8º anga. Mas antes do samadhi, ainda temos também dharana, que quer dizer concentração. Então você se concentra em determinado ponto. Pode ser até mesmo, primeiramente, como Swami Sivananda nos ensina, em algum objeto físico, externo. Pode ser uma vela, por exemplo. Então você treina a sua concentração naquela vela, ou na imagem de uma flor. Então você vai meditar na imagem da flor, no caule da flor, não é? nas folhas da flor, depois nas pétalas da flor. Você está treinando a concentração dharana. Quando você se aprofunda em dharana, ou seja, levando essa concentração de forma mais demorada e mais profunda, então você entrou em dhyana, meditação. E quando a sua dhyana e a sua dharana, meditação e concentração, se tornam ainda mais profundas, quando a sua consciência entra naquele contínuo, que pode ser aqui, e na verdade deve ser aqui no Kutastha Chaitanya, o ponto médio entre as sobrancelhas, você entra no samadhi. O samadhi é a percepção de Deus existindo dentro e fora de nós, em toda parte. É a consciência cósmica que dialoga face a face com o devoto, com o iluminado. O próprio Swami Vivekananda, quando conheceu Ramakrishna Paramahansa, no século XIX, o grande Ramakrishna, ele perguntou a Ramakrishna: você vê Deus? Você dialoga com Deus? E Ramakrishna respondeu: sim, eu vejo. E o vejo de uma forma mais real do que você. Ou seja, Ramakrishna havia alcançado um estado de consciência em que a sua percepção era de total unidade com o Absoluto, com a Mãe Divina. Ele ficou conhecido como
o filho da mãe divina, Ramakrishna Paramahansa. Então eu o vejo, ou seja, ele via a mãe divina, eu a vejo mais real do que você. Por que Ramakrishna via a mãe divina? Porque a bhakti dele, a devoção dele era direcionado a Deus como mãe divina. Na Índia nós temos os dois aspectos. Deus pode ser adorado como pai ou como mãe, como Daya Mata. Daya quer dizer compaixão, Mata mãe, mãe de compaixão, sucessor espiritual de Paramahansa Yogananda. Ela dizia, certa vez ela afirmou assim, que certos discípulos não conseguiam ter devoção pela forma de Deus, Deus como uma forma. E ela disse, então ame a Deus como amor, reverencie a Deus como amor, pense nele como amor. Se você não consegue vê-lo como Saguna, ou seja, tendo uma forma, Saguna Brahman, veja-o como Nirguna Brahman, sem forma, como amor, como compaixão, como paz, como alegria, a alegria inefável que permeia cada átomo de fogo da consciência do discípulo, cada célula, cada célula cerebral e do coração do discípulo. Então veja-o como amor divino, reverencie-o como amor divino, como mãe divina se você puder, ou como algum santo pelo qual você tenha devoção. São Francisco de Assis, por exemplo, não ia dormir. São Francisco foi um grande Raja Yogi. Na verdade, Francisco foi um Karma Yogi perfeito, porque ele via Deus no outro, né? Ele, inclusive, no momento do seu despertar, Francisco, antes disso, ele tinha uma verdadeira ojeriza pelos leprosos. Em um determinado momento, montado em um cavalo, ele viu um leproso e ele viu Cristo vivendo no corpo, sofrendo no corpo daquele leproso. O que Francisco fez naquele despertar, quando ele vê Cristo no leproso, ele desceu do cavalo, abraçou e beijou o leproso. E ele diz que naquele momento o que era ojeriza se tornou doçura de corpo, coração e alma. Isso é Karma Yoga. Então ele passou a servir aos leprosos, a cuidar dos leprosos, Karma Yogi. Mas ele também foi um profundo Bhakti, né? Um profundo amante de Deus, um Bhakti Yogi. E foi também um Raja Yogi. Quando vamos a Assis, a terra de São Francisco, eu já estive lá 2 vezes. Os lugares onde Francisco meditava, onde ele praticava a sua Raja Yoga, era no alto das montanhas, exatamente como os yogis na Índia. Inclusive existe um lugar que é o Eremo del Carcere, em que existem pequenas grutas onde ele e os irmãos menores ficavam ali dias em meditação. Existe um lugar em que nós caminhamos que é dedicado ao irmão Vento. E Francisco ele ia ali, ficava naquele lugar ouvindo o som do vento, que é uma prática yogi. O vento ele tem o som do Om, assim como também as ondas do mar. A concha, quando nós pegamos uma concha e colocamos no ouvido, é o Pranava Om. Ali estamos ouvindo algo semelhante ao que os yogis ouvem em êxtase, ao que os Raja Yogis ouvem quando entram em êxtase, parecido com o Om. Para quem não sabe, o Om dos yogis, dos hindus, é o Amém dos cristãos. Om, Amém. É o mesmo verbo, é o mesmo Pranava, que deu origem a todas as coisas que existem no universo. No Om, A-U-M, nós temos a força de Brahma, a força manifestadora de Brahma, Deus como Brahma. Nós temos a força preservadora, Deus como Vishnu, e nós temos a força de dissolução do cosmos, Deus como Shiva, Om. Adyakara, manifestação, Udi, Ukara, preservação, e M de Makara, dissolução do cosmos. Então esse é o Pranava. E Francisco ouvia esse som em seu ouvido direito. Dizem que certa vez, quando ele guiava os jovens de Assis, pois ele foi um grande líder, Francisco entrou em êxtase.
entrou em samadhi, contemplação, como é dito no cristianismo. E depois que ele retornou daquele êxtase, daquele samadhi, ele afirmou que a bem-aventurança que ele havia sentido dentro dele era tão poderosa, sua consciência adentrou de tal forma para o reino interno, que ele afirmou: se até mesmo um soldado com uma espada viesse e cortasse cada pedaço de meu corpo, eu não me moveria do lugar. Tamanha era a bem-aventurança. Isso é Raja Yoga. Por meio da devoção de Francisco, o grande amor que ele tinha por Cristo, ele fez com que a própria consciência adentrasse os reinos do absoluto, como um peixinho mergulhado em um oceano sem fim. O próprio Ramakrishna Paramahansa, ele dizia que o santo que acaba de despertar assemelha-se a um atleta que conseguiu escalar um alto muro. E quando esse atleta vê o que existe do outro lado do muro, e na verdade ele vê Deus, né, o santo que acabou de despertar, que acabou de entrar no êxtase, no samadhi, que é o 8º anga do Raja Yoga, é o objetivo, é a meta do yogi, ele permanece tão maravilhado, tão encantado com o que ele vê no reino espiritual, que é Deus, que ele nem mesmo olha para trás, ele se lança. O magnetismo divino é tão poderoso para o yogi, para o santo, não só o yogi da Índia, o yogi ocidental, mas o santo de um modo geral, seja ele yogi hindu, seja ele budista, seja ele cristão, é tão poderoso que ele não quer mais saber de nada do mundo. Isso é prema, é o amor supremo, é o magnetismo do qual o santo não consegue escapar. E os textos sagrados da Índia afirmam que se você tiver o conhecimento de um desses iluminados, de um desses santos que não conseguiram voltar, porque existem muitos casos na Índia de santos, de yogis que entraram no samadhi e não conseguiram retornar à consciência do mundo. Os textos afirmam: não chore por um ser como esse, porque o corpo para ele já não é mais que uma vestimenta velha, da qual ele não precisa mais. A consciência dele mergulhou no infinito, ele está livre. Então não chore por alguém que definhou, porque ocorre casos de um yogi ficar num estado tão profundo em que ele não se alimenta mais, não ingere alimentos nem sólidos nem líquido, e o corpo vai definhando até a morte. Não chore por um ser como esse. Na verdade, ele se libertou. E aí entra a questão também do Raja Yoga, que o próprio Paramahansa Yogananda nos ensina o equilíbrio. Quando lemos na própria autobiografia de um yogi, no capítulo em que ele relata um de seus êxtases, em que Sukteswar toca, né, o seu peito, e ele entra nesse estado. Por que Sukteswar tocou o peito de Yogananda e não aqui a testa, né, o olho espiritual? Porque Yogananda é um bhakta. E claro que Sukteswar, mesmo sendo um gyani, né, um sábio, ele sabia que o discípulo dele era um bhakta, um amante de Deus, um yogi devocional, por isso o chakra cardíaco. Então Yogananda entra naquele estado de samadhi, de Savikalpa Samadhi, que é o samadhi saguna, da percepção de Deus como centro do empírio. E quando Yogananda retorna à consciência do corpo, à gaiola do corpo, o que Sukteswar faz? Como lemos na autobiografia, pega uma vassoura, entrega na mão de Yogananda e fala: vamos varrer a varanda. Ou seja, esse equilíbrio é fundamental na prática do yoga. Então o yoga, como o próprio Yogananda nos ensina, e esse ensinamento vem de Sukteswar, vem de Lahiri Mahashaya, do próprio Mahavatar Babaji, vem de Patanjali, vem do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ensina esse equilíbrio. É fundamental para o yogi a ação e a inação, ou seja, você praticar a introspecção, praticar a meditação Raja Yoga, mas também ser capaz de sair para trabalhar, de atuar no mundo como a flor de lótus. A flor de lótus, ela surge do lodo, né? O caule dela separa do lodo.
Então ela está no mundo apesar de não pertencer ao mundo. Equanimidade, titiksha, é o mesmo que Krishna ensinou a Arjuna. Você irá para a batalha, mas não movido por sentimentos de ódio ou vingança. Você irá para a batalha contra os Kauravas, movido pelo dever de agir em defesa do Dharma, do sagrado Dharma, como a flor de lótus, sem apego, sem raga, apego, porque o apego às coisas do mundo é que nos aprisiona à roda de Sansara, à roda das reencarnações. Liberte-se de todo apego, haja no mundo sem pertencer ao mundo, isso é yoga. Esse é o verdadeiro yogi e é considerado o maior de todos os yogis. É o Raja Yogi Régio, aquele que pratica a introspecção, pratica também a sua devoção, pratica a ação altruística de amor ao próximo, vendo Deus no próximo, como fez São Francisco de Assis, atuando no mundo externo e no mundo interno. Esotérico com X, esotérico com S. Esse é o yogi perfeito. Isso é Raja Yoga. Bom dia, queridos, que estão chegando agora. Nós estamos comemorando o mês do Yoga, dia 21, ontem, foi o Dia Internacional do Yoga. E a Escola de Yoga do Lago, então, está promovendo essa semana, o Dharma Sangha. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre, da Escola de Yoga do Lago. Hoje à noite nós teremos, pelo Zoom, também uma live com o Ricardo Abud, há 26 anos, discípulo de Paramahansa Yogananda, Kriya Yoga. O tema que ele nos traz é muito fascinante. Nosso querido Ricardo. Não percam hoje às 19h30, estarei com ele também pelo Zoom. O ID e a senha da palestra do Ricardo estão no cartazinho. Aqui vocês podem ver no cartaz na página aqui do Instagram da Escola de Yoga do Lago. Então, queridos, isso é Raja Yoga. Yamas e niyamas, asanas, pratyahara, pranayama, dharana, dhyana e samadhi. Esses são os 8 angas que foram sistematizados por Patanjali, o sistematizador do yoga. Aqui nós temos uma imagem de Patanjali no livro da Glória Arieira. É interessante, Patanjali ele tem a forma de serpente. Nós ocidentais perdemos o significado místico, o significado esotérico da serpente. A serpente ela pode ser interpretada tanto de forma negativa, como muitos dos nossos irmãos cristãos interpretam, né? A serpente do paraíso que tentou Adão e Eva. Mas ela também tem um lado positivo, e nós ocidentais perdemos o lado positivo da serpente. Ela não é só negativa. Quando ela está caída, é a Kundalini dentro de nós, ela é negativa. Mas quando ela ascende dentro de nós pelo conduto espinhal, e essa é uma outra parte também do Raja Yoga, passando por todos os chamados candelabros de ouro da consciência, como lemos no próprio Apocalipse da Bíblia cristã. Apocalipse quer dizer revelação. Quando essa energia ígnea sobe pelo conduto espinhal e atinge o Ajna Chakra, despertando o Ajna Chakra e, consequentemente, despertando o lótus de 1000 pétalas, ocorre a iluminação. Então, inclusive, quando vamos estudar o cristianismo a fundo, os primeiros cristãos foram os ofitas. Ofita vem de Ophis quer dizer serpente, também Naash, serpente. Jesus foi claro em seu diálogo com o sacerdote Nicodemos, quando Nicodemos perguntou a Jesus: mas mestre, como é possível ao homem entrar novamente no ventre da mulher e renascer? E Jesus, então, nesse diálogo com Nicodemos, ele fala claramente a Nicodemos: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, ou seja, Ophis, a Kundalini, a energia ígnea, no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna.
Então a serpente que Moisés ergueu no deserto é a Kundalini. Quando ela está caída dentro de nós, ela é maligna. Quando ela está ascendida dentro de nós, ela é benigna. É a consciência divina, como afirmavam os ofitas cristãos. Nós perdemos isso, a nossa tradição cristã perdeu esse conhecimento. E o yoga nos traz então esse conhecimento novamente. O Tauan escreveu que tem serviço inspirativo no canal do YouTube da Self, serviço em português com Sister Bhavani. Gratidão, Tauan, em homenagem ao dia do yoga. Será no mesmo horário? Será no mesmo horário, Tauan? A Sister Bhavani é da Self-Realization Fellowship, organização fundada por Yogananda. Tauan também é um dos membros da Self-Realization. Aqui nós temos na escola de yoga tanto membros da Self-Realization como também da organização Satya Sai. Teremos também essa semana lives com o Betinho, que foi um grande amigo do professor Hermógenes. O professor Hermógenes foi discípulo de Satya Sai Baba. Teremos também palestra, uma live com o Tiago Leão, neto do professor Hermógenes, e com o Palmeirim Soares, também da organização Satya Sai. E obviamente temos membros de todas as outras organizações, como a Ordem Ramakrishna Vedanta, de Swami Vivekananda, admiradores e praticantes de todos esses caminhos do yoga. Queridos, essa era a minha contribuição para hoje a respeito do Raja Yoga, que é o yoga contemplativo, em que a mente adentra no reino de Deus que está dentro de nós, como ensinaram Buda, Krishna, o próprio Jesus Cristo ensinou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Ao orar, feche a porta, ou seja, feche as indrias, os sentidos e olhe para dentro, pois Deus está dentro de vós, sois deuses. Quando quiseram apedrejar Jesus, por ele afirmar a unidade dele com o Pai, os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo, ele afirmou: então, vocês querem me apedrejar por afirmar a minha unidade com Deus? Não está escrito, eu disse, sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós sois deuses, todos sois filhos do Altíssimo. Então não sejamos jamais pessoas melindradas, porque todo o poder está dentro de nós. Tudo o que um filósofo famoso, seja na Grécia Antiga, seja um filósofo contemporâneo, o que um cientista famoso, o que um pensador famoso, ou seja quem for, ou até mesmo um santo fez, todos nós somos capazes de fazer semelhante ou até mais. O próprio Jesus disse: o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, eu vou para Ele. Mas sois deuses, podeis fazer coisas até maiores, isso está no Novo Testamento, até maiores do que as que eu fiz, vocês podem fazer. Os milagres promovidos por Jesus que lemos na Bíblia estão contidos nos Shastras indianos. Até mesmo Buda, apesar de Siddhartha Gautama negar a apresentação fenomênica, dos poderes, houve momentos na vida dele que ele demonstrou ser realmente um ser muito poderoso, Siddhartha Gautama, o Buda. Então somos deuses, filhos do Altíssimo. Queridos, vocês gostariam de colocar alguma questão, alguma dúvida sobre o que foi abordado, algum tema? Se não, eu agradeço a todos pela presença e continuem conosco, seguindo as lives, como já falei hoje, Ralph Vidal, depois encerraremos a semana da Dharmasanga com o Juliano Ravanello, também pelo Zoom. Algumas das lives serão aqui mesmo pelo Instagram, como essa de hoje, outras serão pelo Zoom. É só vocês seguirem a programação. Qualquer dúvida, nos enviem mensagens que nós teremos prazer em respondê-los. Feliz mês do Yoga. Yoga, Chitta Vritti Nirodha. Yoga vem de Yud, que quer dizer união. Como Paramahansa Yogananda deixou claro, a união do pequeno eu com o eu maior que está dentro e fora de nós em toda parte.
Namastê, queridos. Paz e bem. Vejo vocês hoje às 19h30 pelo Zoom com a live do Ricardo Abud. Namastê.